E aí, povo, tudo tranquilo, né? Vamos continuar aqui nossa Lei 9784, a gente viu os princípios, agora a gente vai desenvolver a linha de raciocínio da lei. Preste atenção aqui, ó, que eu coloquei as disposições para vocês. A gente viu o capítulo 1, disposições preliminares, agora a gente vai ver o capítulo 2, dos direitos dos administrados, e o capítulo 3, dos deveres dos administrados, tá certo? Então vamos nós, caminhando e cantando e seguindo a canção. Ó. Pronto. Direito dos administrados, artigo 3º da Lei 9784. Abre aí a sua lei. Quais são os direitos dos administrados que nós temos na Lei 9784? No artigo 3º, nós temos, primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. Segundo, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópia de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Ter vista dos autos é poder pegar os autos para analisar, tá certo? 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. A gente tem uma súmula, que é a súmula vinculante número 5 do STF, que ela trata dessa ideia do advogado. Ela não trata basicamente da Lei 9784, ela trata especificamente da Lei 8.112. Só que na Lei 8.112 a gente tem um processo administrativo específico, que é o processo administrativo disciplinar. Onde o processo administrativo disciplinar for omisso, onde a Lei 8.112 for omissa, aplica-se subsidiariamente a Lei 9784. A súmula vinculante número 5 diz assim, ó, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, eu não preciso de um advogado no processo administrativo disciplinar para defender o servidor. Aqui, a linha de raciocínio é basicamente a mesma. Ele diz que não é obrigatório o advogado. A regra geral é que não seja obrigatório o advogado, tá certo? Tranquilo aqui? Aí eu tenho aqui o artigo 3º que trata dos direitos. Eu quero que você puxe uma seta aí no artigo 3º e coloque os direitos. Aí você bota assim, ó, exemplificativos. Por que, tia Lídia, eles não são taxativos? Não. Existem outros, né? Outros. Eu vou lhe mostrar mais um. Aqui são números apertos. Apertos. Tá bom? Olha aqui, ó. Além dos direitos administrados previstos no artigo 3º, eu ainda tenho os direitos conferidos aos determinados administrados que estão previstos lá no artigo 69A. Ele diz assim no 69A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental, pessoa portadora de tuberculose ativa, aí lá vem o nome das doenças, tem umas que eu não sei nem falar. Esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. Ei, comeu aqui, ó. Veja aí o que é esse daqui. Tá aparecendo aí, Alan? Não, né? Alguma coisa grave aqui, que comeu aqui. Hepatopatia grave. Estados avançados da doença de quê, meu povo? Que nome é esse? Osteite deformante. Contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Então, preste atenção. Olha que nomezinho é esse que cortou aqui, tá bom? Então, preste atenção. Eu tenho os direitos previstos no artigo 3º, mas eu também tenho os direitos conferidos a determinados administrados no artigo 69A. Por isso é que os direitos do artigo 3º não são taxativos, são exemplificativos, tá bom? Tranquilo? Agora, a gente tá aqui, né? Ah, era doença de Parkinson. Aqui.
Agora, aí sim, o parágrafo 1º do artigo 69A diz assim: a pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova da sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria, carimbozinho de prioridade, que é em regra, né, que evidencie regime de tramitação prioritária. Pronto. Então, eu tenho os direitos no artigo 3º e agora nós vamos falar dos deveres dos administrados que estão previstos no artigo 4º. Deveres do administrado: expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé, urbanidade tratar bem, né? Não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para esclarecimento dos fatos. Aí vem o artigo 4º aqui, né? Então, ó, o que é que você precisa ter cuidado aqui? Às vezes, desculpa, a FCC, ela mistura. Ela coloca os direitos como sendo deveres e os deveres como sendo direitos. Então, tome cuidado. Decora o artigo 3º, decora o artigo 4º. Artigo 3º, direitos, além do 69A, artigo 4º, deveres. Passada essa ideia de direitos e deveres, a gente vai começar a analisar o processo em si. Então, a gente vai ver o início do processo. Quem vai aparecer no processo na qualidade de interessado, a competência dentro do processo, impedimento e suspeição, se houver, né? Forma, tempo e lugar dos atos dos processos, da comunicação dos atos, aí da instrução e do dever de decidir. A gente vai ver isso aqui tudinho, tá certo? Aí depois a gente analisa o resto. Então preste atenção aqui pra gente começar a desenvolver a linha de raciocínio aqui. Do início do processo. Aí o que é que você vai ler no início do processo? Do artigo 5º até o artigo 8º da Lei 9784. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, um processo administrativo, ou ele começa por provocação da parte, ou ele começa por iniciativa da própria administração. Quando eu digo que o processo administrativo pode iniciar-se de ofício, você está diante aqui do princípio da oficialidade. Tia Lide, mais antigamente isso era chamado de oficiosidade. Hoje, a linha de raciocínio é que a oficiosidade está dentro da oficialidade. Os órgãos competentes vão ter iniciativa de começar o processo. Então, circule, grife aí a palavra de ofício e bote o princípio da oficialidade, tá bom? Aí, ó, o requerimento inicial do interessado, que é isso, Lígia, a parte interessada que quer ir fazer um pedido, fazer uma reclamação, fazer alguma coisa lá dentro da administração, ela entra com o requerimento inicial. Ela entra com um documentozinho em regra e aí ela dá entrada no órgão competente. Então, ele diz: o requerimento inicial do interessado, salvo os casos em que foi admitida solicitação oral. Por que, Tilly? Porque, às vezes, a administração aceita que a solicitação que o interessado venha fazer seja de forma oral. Aí eu não preciso desse documento. Deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Quais são os dados que devem vir nesse requerimento inicial? 1. O órgão, a autoridade administrativa a que se dirige. 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. Domicílio do requerente. Isso aqui era para ser o 3, não era não? 3. Domicílio do requerente. Deixa eu ajeitar aqui, meu povo. Pronto. Domicílio do requerente. Requerente é quem está pedindo. Ou local para recebimento de comunicações. Formulação de pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos. Data e assinatura do requerente ou do seu representante. Não, então não esqueça. Professora, eu tive um problema lá na Receita Federal, eu quero ir lá resolver, eu quero fazer um pedido. O meu pedido tem que ser escrito. Então, o que é que eu vou botar? A regra é essa. Que você coloque o órgão, a autoridade administrativa a que se dirige, né? Excelentíssimo senhor, diretor do setor, chefe do setor, por exemplo, de atendimento da Receita Federal, né? Aí o seu nome, se é casado, se é solteiro, domicílio e o pedido. Vai explicar o seu pedido. A data e assina.
É vedada a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos. Por que a pessoa está apertando aqui? Começou a desorientação. É vedada a administração a recusa imotivada de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, qual é a linha de raciocínio aqui? A administração não pode recusar de forma imotivada. Não quero aceitar, não vou aceitar isso não. Não pode. Mas os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Campeão disparado de formulário padronizado, Receita Federal. Campeão disparado, né? Campeã, na realidade. Disparado de formulário padronizado. Tem um problema no meu CPF, tem um problema no meu imposto de renda, tem um problema em alguma conta que a Receita vasculhou. Vai lá, preenche um formuláriozinho. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento. Várias pessoas têm o mesmo pedido para fazer no IBAMA, num processo administrativo. Aí junta tudo num só requerimento, salvo o preceito legal em contrato, salvo se a lei não aceitar. Aqui eu tenho o artigo 5º e o artigo 6º, que fala exatamente do que a gente acabou de ler, né? E o processo deve iniciar-se de ofício, princípio da oficialidade, ou a pedido interessado, o que é que o requerimento tem que ter, né? O órgão, a identificação do interessado, o domicílio, a formulação do pedido, a data e a assinatura. E que a administração não pode recusar imotivadamente. Aqui o artigo 7º fala que dos formulários padronizados e a questão dos fundamentos idênticos poder ser tudo no mesmo requerimento. Pronto. Agora você está montando um processo na sua cabeça. Você vai entrar com um pedido, já sabe que tem que se identificar, tem que falar do domicílio, onde é que reside, né, o domicílio, e explicar o que é que está acontecendo. A Lei 9784, ela diz quem pode entrar com esse requerimento. Nós chamamos essa pessoa que pode entrar com esse requerimento de legitimados no processo. Quer dizer, a pessoa que tem legitimidade para entrar com esse requerimento, que vai começar um processo administrativo. Na qualidade de interessado, que é que esse traço aqui faz. Na qualidade de interessado. Então, quem é a pessoa que é interessada que vai entrar com esse processo? O artigo 9º, ele fala de 4 pessoas. Primeira pessoa, e aí eu vou fazer um comparativo para você. Primeira pessoa, as pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício de representação. Então, tanto pode ser legitimado no processo da entrada no requerimento, pessoa física como pessoa jurídica, que vão iniciar o processo como titular de direito ou representando alguém. Segundo grupo de legitimado processo, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. O terceiro interessado, ele pode também dar entrada no processo. Quarto, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. A gente vai falar muito disso, né? E 4, as pessoas ou associações, presta atenção que as pessoas ele deixa em aberto, ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Cuidado com essa ideia de coletivo e cuidado com essa ideia de difuso. Nós vamos já falar dela, tá certo? Aqui tem o artigo 9º. Aí o artigo 10 diz assim, ó. São capazes, quer dizer, têm capacidade, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Então, a regra é, só quem tem capacidade de entrar com processo administrativo são os maiores de 18 anos. Cuidado com a ressalva aqui, tá certo? Eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Você não pode confundir os legitimados para entrar com requerimento inicial
na qualidade de interessado, que aparece no artigo 9º, que aparece, com os legitimados para interpor recurso administrativo, que aparece lá no artigo 59. Então, preste atenção, que eu vou ler aqui para você entender. Ele diz assim, ó, tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Os titulares dos direitos e interesses que forem parte do processo, perceba que aqui ele não usa pessoas físicas ou jurídicas. Ele usa titulares de direitos e interesses que forem parte do processo. Aí, 2, aqueles cujos direitos ou interesses forem imediatamente afetados pela decisão recorrida, que é o terceiro lá, que tem interesse, né? 3, as organizações e associações representativas no tocante aos direitos e interesses coletivos. E 4, os cidadãos, ó, aqui ele não usa pessoas, como acontece lá, ou associações quanto a direitos e interesses difusos. Então, eu tô pedindo pra você ter cuidado, porque a FCC, ela mistura os dois artigos. E eu quero fazer isso aqui pra você, ó. Preste atenção aqui. Mentira da tela, não. Legitimados para requerimento inicial, versus legitimado para interpor recurso. Eu quero deixar bem claro aqui uma linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Eu tenho um processo começando aqui. Processo administrativo. Então, a primeira coisa aqui é o requerimento do interessado. A não ser que seja de ofício esse processo administrativo. Então, o interessado, ele vem fazer o requerimento. Quem é esse interessado? Você já viu que esse interessado está lá no artigo 9º. Aí a administração vai receber, vai analisar, vai ter as fases do processo aqui, né? Para ela fazer a análise. E no final vai haver uma decisão. A pessoa não precisa se conformar com essa decisão. Então, ela pode recorrer da decisão. É isso aqui que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o CESP, a FCC, eles misturam esses legitimados aqui, ó. Eles misturam os dois, tá certo? Os legitimados para recorrer vão aparecer aqui e os legitimados para entrar com requerimento inicial vão aparecer aqui no comecinho do processo, no artigo 9º, né? Tá certo? Tranquilo aqui? Então, aqui, ó, deixa eu fazer aqui um esqueminha para você entender. Aqui eu tenho as pessoas físicas ou jurídicas. Físicas ou jurídicas. Que vão ser titulares de direito, né? Ou representando a titularidade de um direito. Eita, que essa caneta tá péssima, viu? Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui. Ficou grossa demais.
Cuidado, meu povo, com isso aqui. Enquanto eu tô escrevendo aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará anunciou o concurso para servidor e para juiz, viu? A gente já tem conhecimento que ele vai chamar 1.100 e alguma coisa aí, 1.120, 1.220 pessoas. Então, se você tem interesse em morar aqui no Ceará, a oportunidade é essa. O TJ daqui tá pagando quase a mesma coisa dos tribunais federais, TRT, TRE e TRF. O edital sai em fevereiro. Quem vai fazer a prova é o CESP, para servidor, né? E possivelmente a prova será em abril. A matéria de técnico tá bem pequenininha. Só é noções de administrativo, constitucional, direito só essa. Aí vem atualidades, informática, português, administração e não sei se código de organização judiciária ou regimento interno, que eles ainda não falaram, mas um dos dois. E o concurso de juiz sai em março, quem vai fazer é FCC. Pronto, tô terminando aqui. Eu preciso que você tenha essa visão aqui, por isso que eu tô fazendo, viu? Se desoriente, não. Vou botar só assim pra você saber. É a mesma cor aqui de cima com diferença dos difusos, né? Difuso atinge números indeterminados de pessoa. Coletivo, não. Números determinados. Pronto, então, essas pessoas aqui, me coloca simultâneo aí. Pronto? Tô simultânea, Alan. Essas pessoas aqui são legitimadas para entrar com o requerimento, para entrar com o pedido que vai começar o processo administrativo. Pessoas físicas ou jurídicas que são titulares de direito ou representantes, né? Terceiros que possam ter direitos afetados, organizações e associações representativas no que diz respeito a direitos e interesses coletivos, pessoas e associações representativas no que diz respeito a direitos e interesses difusos. Agora nós vamos analisar os legitimados para recorrer. Mentira da tela, não? Pronto? Tá certo. Vamos lá. Para você fazer o comparativo aí na sua cabeça. Titulares de direitos e interesses que forem parte do processo. Preste atenção que a gente já começa a ver a diferença. Aqui, ó. Eu errei bem aqui, não foi? Não é representativo aqui. Já vi, povo. Menino, quem foi que andou aqui que desorientou tudo aqui, hein? Foi a Giovana, foi? Foi? Giovana Carranza. Pessoas ou associações legalmente constituídas.
Pronto. Então, ó, presta atenção. Aqui no requerimento inicial, ele coloca pessoas físicas ou jurídicas titulares de direito. Aqui na legitimação para recorrer, ele bota titulares de direitos e interesses que forem parte do processo. Na primeira. Na segunda aqui, ó, ele coloca aqueles cujos direitos, que é a mesma coisa, né? Aqueles cujos direitos foram indiretamente afetados. Foram indiretamente afetados com a decisão. Então, aqui vai na mesma linha de raciocínio. Aqui o terceiro, ele ainda não tem o direito afetado, mas pode ser que aconteça. Aqui o direito dele foi afetado. Aí, na terceira, aqui, eu tenho organizações e associações. Vou colocar só assim. Representativas. Vou começar a abreviar aqui. Aí aqui é direitos e interesses coletivos, do mesmo jeito. Por que eu não consigo pegar nessa bicha, hein? Pronto. Coletivos. E aqui na quarta é diferente, ó. Ele diz: cidadãos, preste atenção. Ou associações. Direito difuso aqui. Embora simultâneo. Pronto, ó. Onde é que eu quero que você tenha cuidado? Aqui. 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 Questão de prova, viu? Isso aqui. E aqui. Perceba que aqui na legitimidade para recorrer tem os cidadãos. E associações, ela não fala legalmente constituídas. Ah, professora, não, mas FCC, você sabe como é que ela é, né? Ela pode acabar com a sua vida de concurseiro. Lhe desestimular. Então, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Aí a gente volta já já para falar das competências. Um grande abraço, fé em Deus, boa sorte na sua caminhada.